Capítulo 10. Vamos nos tornar práticos. Princípios para ajudar você a construir relacionamentos. Liz faz parte da equipe pastoral de uma das nossas igrejas na Pensilvânia. Ele é eternamente grato a um homem que o encorajou quando ele entregou sua vida a Cristo como jovem. Minha vida foi drasticamente transformada quando tive um encontro com Cristo e comecei a participar da igreja. Mas alguns meses mais tarde, depois de participar de todas as reuniões e atividades que eu podia encontrar dentro das paredes da igreja, eu continuava a me sentir desconectado e inseguro em minha fé. Parecia que cada um estava satisfeito dentro da igreja, menos eu. É claro que eu estava aprendendo muito e fiz vários amigos, mas no início eu não tinha ninguém em quem eu realmente confiava para fazer aquelas perguntas que me importunavam e ameaçavam destruir a minha nova fé. Eu realmente não sabia como aplicar a verdade da palavra de Deus à minha vida pessoal. Se eu não tivesse encontrado um pai espiritual de 77 anos de idade na minha igreja, que se interessou de uma maneira especial por mim, eu provavelmente teria jogado a toalha. Mas esse senhor idoso pacientemente respondeu às perguntas que me incomodavam e dedicava horas explicando as escrituras para mim. Além disso, ele gastou tempo apenas sendo meu amigo. Por meio do acompanhamento do meu primeiro pai espiritual, eu fui firmemente arraigado na palavra de Deus e cresci espiritualmente. Estou convencido de que esse homem e os pais espirituais subsequentes que o Senhor colocou na minha vida foram os fatores chaves no meu processo de amadurecimento espiritual. Eu me lembro claramente da noite em que um dos meus pais espirituais me ligou e me pediu para ir com ele orar por um homem doente da nossa igreja. Eu nunca tinha feito algo parecido antes. Quando nos encaminhamos para a casa do homem, meu pai espiritual me entregou um frasco de óleo para que pudéssemos orar por ele, ungindo-o com óleo de acordo com Tiago 5. Eu abri o frasco e derramei todo o frasco de óleo em cima dele. O pobre homem tinha óleo escorrendo pela sua face e pelas suas costas, eu quase o afoguei. No caminho para casa naquela noite, meu pai espiritual gentilmente me aconselhou: Lester, na próxima vez, economiza um pouco de óleo. Ele me tratava como um filho e me amava incondicionalmente, mesmo quando eu cometia erros. Eu aprendi pela demonstração prática a importância de treinar os outros pelo exemplo. Esses relacionamentos afetivos de pai e filho foram muito importantes nos meus primeiros anos de cristão. Meus pais espirituais passaram o bastão para mim, depositando em mim o desejo de ser um pai de outros. Sou tão grato por isso. Lester estava determinado a aceitar o desafio bíblico de gastar a sua vida com outros e imitar o exemplo dos seus pais espirituais. Hoje, Lester é um pastor que desafia todos os crentes a colocar o amor de Deus em prática, ao desenvolver relacionamentos vitais com cristãos mais jovens e, dessa forma, perpetuar o legado da paternidade espiritual. Cada pessoa se torna pai ou mãe de alguém. Ao seguir os mentores da vida diária, um filho ou filha espiritual tem a oportunidade de aprender os aspectos básicos da paternidade espiritual rápida e facilmente. É o início de um legado de grande impacto que deve ser passado adiante. Devemos lembrar que os legados vêm depois do fato. Se enfocarmos apenas nos resultados finais da paternidade espiritual, poderemos nos sentir sufocados. A paternidade espiritual é um processo. Às vezes esse processo é longo. Mas à medida que cada crente se torna pai de alguém, nossos esforços são multiplicados. O método singular de ensino do Dr. Frank Laubach nos dá uma ideia de como essa forma de multiplicação pode funcionar para a paternidade espiritual. No epitáfio do Dr. Frank Laubach, lê-se a seguinte inscrição: O homem que ensinou o mundo a ler. O Dr. Laubach popularizou a frase: cada um ensina um. Por meio da sua estratégia de ensino simples de 4 palavras em que uma pessoa aprenderia a ler com a condição de ensinar uma outra pessoa a ler também, milhões de pessoas experimentaram a alegria e o privilégio de ler pela primeira vez. A corrente continua até os dias de hoje, muito tempo depois da sua morte. Hoje, o método Laubach tem mais de 80 mil voluntários em todo o mundo. Faça uma pausa de 60 segundos e tente imaginar as implicações dos seguintes números. Você é o mentor de 12 pessoas.
Cada uma dessas 12 pessoas também vai mentorear 12 pessoas, totalizando 144 pessoas, que vão mentorear 12, totalizando 1.728 pessoas, que vão mentorear 12, totalizando 20.736 pessoas, que vão mentorear mais 12, totalizando 248.832 pessoas, que vão mentorear 12, totalizando 2.985.984 pessoas. Será que uma corrente ininterrupta é realista? Provavelmente não. Mas o ponto está claro. Mesmo se você, uma pequena fração de crentes, for fiel em mentorear mais alguém, haverá um crescimento significativo no número de líderes nos próximos séculos, ou até o Senhor voltar. Você pode mentorear e ser mentoreado ao mesmo tempo. O potencial da paternidade é fenomenal. Multiplicação significa crescer e aumentar em número. E é exatamente isso que acontece. De uma maneira natural, nos relacionamentos da família espiritual, os bebês espirituais crescem, se tornam jovens e finalmente pais espirituais. E antes que você perceba, um legado espiritual está criado. O resultado fenomenal da paternidade espiritual é a multiplicação que ocorre. Por que funciona tão bem? O processo se multiplica com força exponencial, porque você não precisa esperar até que se torne um gigante espiritual para ser pai ou mãe espiritual. Você pode mentorear e ser mentoreado ao mesmo tempo. Visto que você pode ter um pai espiritual e ser um pai espiritual simultaneamente, pais e mães espirituais são constantemente formados e liberados. Agora que você sabe que é chamado para ser pai ou mãe espiritual, o que você vai fazer com isso? Vamos começar considerando o nosso chamado e 3 princípios chaves de paternidade que nos ajudarão ao longo do caminho. Saiba que você é chamado. Em primeiro lugar, a paternidade espiritual é voluntária e intencional. Você deve desejar servir nessa área porque você sente um chamado especial de Deus em sua vida para ajudar pessoas no seu crescimento em Cristo. Você precisa estar comprometido com o sucesso delas. Ser mãe ou pai espiritual não é um dever, é um privilégio. Você já percebeu quantas vezes o apóstolo Paulo abriu suas cartas com uma expressão de gratidão para aqueles que eram seus filhos espirituais no Senhor? Na epístola de Paulo a Tito, ele saúda Tito com meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Tito 1:4. Ele via as pessoas como presentes do Senhor, a quem deveria acompanhar e encorajar. Elas não eram peso, mas o motivo da sua alegria. A total dependência do Senhor é o pré-requisito para a paternidade espiritual. Salmo 127:1 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não soubermos que somos chamados e dependermos plenamente do Senhor para guiar-nos como pais espirituais, nosso trabalho e esforço serão em vão. É Deus quem edifica a vida dos nossos filhos espirituais. Somos apenas ferramentas nas suas mãos. Esse mesmo capítulo da Bíblia continua dizendo que filhos são herança do Senhor, nascidos na juventude. Eu creio que isso significa que podemos começar cedo. Não precisamos esperar até que sejamos peritos no treinamento de filhos e filhas. Ninguém estará completamente preparado para ser pai ou mãe, mas vai aprender ao longo do caminho. Esteja disponível enquanto o Senhor guia. Depois de saber que é chamado para ser pai ou mãe espiritual, você terá de dar passos intencionais para cumprir a sua tarefa, colocando-se à disposição. Para investir a nossa vida em outra pessoa, não devemos estar tão ocupados que isso se torne quase impossível. O desejo de mentorear um filho ou filha espiritual precisa vir de um relacionamento de amor profundo e apaixonado com Jesus, que transborda em um desejo de encontrar tempo para servir e amar incondicionalmente. 3 chaves para princípios de paternidade espiritual. Eu creio que existem 3 chaves para abrir a porta da descoberta para princípios valorosos de paternidade espiritual. Em poucas palavras, você poderia dizer que sua tarefa como pai ou mãe espiritual é iniciar, edificar e liberar. Os pais devem, antes de tudo, achar seus filhos espirituais, iniciar um relacionamento, e então nutrir, acompanhar e prover para eles, edificar e encorajar suas vidas. E por último, liberá-los para fazer a mesma coisa. Inicie o relacionamento.
Jesus iniciou o relacionamento com seus discípulos ao escolher 12 homens entre 70 para serem seus discípulos. Quer você seja um pai espiritual, filho ou ambos, a forma certa de iniciar um relacionamento é dobrar os joelhos e orar. Comece orando para que Deus revele a você a pessoa que você deveria mentorear ou quem deveria mentorear você. Essa pessoa pode estar em um grupo pequeno que você frequenta, pode ser alguém da sua igreja local ou do seu local de trabalho, ou alguém envolvido no ministério com você. Então, ouse dar o primeiro passo. O primeiro passo do relacionamento pode vir de ambos os lados. O pai pode ir ao encontro do filho ou o filho pode ir ao encontro do pai. Se for da vontade de Deus, ele vai providenciar esse encontro no devido tempo. O relacionamento deve ser mútuo. O relacionamento, obviamente, deve ser mútuo. Deve haver um sentimento de ambos os lados de que Deus está requerendo um investimento mútuo no relacionamento. Tanto o pai ou mãe como o filho ou filha devem reconhecer a necessidade desse relacionamento. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Se houver confiança mútua para o relacionamento, como diz em Romanos 14:23, vamos nos certificar de que foi providenciado por Deus. Se cremos que fomos chamados para um relacionamento de pai e filho como alguém e a outra pessoa não tem o mesmo discernimento, devemos descansar. Talvez o tempo não seja oportuno, as escrituras nos dizem que conhecemos em parte, talvez não ouvimos Deus de maneira clara. Afinidades profundas? Não necessariamente. Peter Burton, da Inglaterra, que serve na Organização Para-Eclesiástica Jovens com uma Missão JOCUM e na coordenação da Dover International na Europa, possui anos de experiência em treinar e mentorear jovens. Ele dá o seguinte conselho acerca do que deve ser levado em conta quando se inicia um relacionamento. Muitas vezes duas pessoas vão se atrair. Com frequência isso é inconsciente, em virtude de dons e chamados semelhantes. No entanto, um pai ou uma mãe espiritual deve estar preparado para mentorear pessoas com personalidades e dons diferentes. Às vezes, uma pessoa diferente pode ajudar um filho ou uma filha espiritual a aprender outras facetas do seu ministério. Uma forma de testar a segurança de um pai espiritual é ver se ele é capaz de ajudar uma pessoa mais capacitada que ele. Eu concordo. É o desejo natural dos pais ver virtude nos seus filhos, para fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Semelhantemente, um pai espiritual deve esperar e desejar que seus filhos o ultrapassem espiritualmente. Quer o filho já possua muitos dons ou receba outros dons por meio da unção do seu pai espiritual, esse pai deveria ter imensa alegria em ver seus filhos ser bem-sucedidos. Amor, o aspecto-chave para o relacionamento. Independente dos seus dons, é mais importante que pai e filho realmente tenham prazer ou gostem de estar um com o outro, além das afinidades de dons ou personalidades. Olhe para a variedade dos líderes que Jesus recrutou. Eu gosto da maneira que Gunther Karlmann descreve como e por que Jesus recrutou os seus seguidores. Como líder, Jesus sabia que o sucesso ou fracasso da sua missão dependeria basicamente da escolha dos seus ajudantes. Por isso, ele tomou a iniciativa de chamar homens para se tornarem discípulos. Um passo tão sem precedente na tradição rabínica como o fato de Jesus chamá-los para seguir não apenas os seus ensinamentos, mas a ele como pessoa. Jesus não recrutou seus discípulos meramente por causa do seu benefício intelectual ou para cumprir uma tarefa. Ele os recrutou para desfrutar de um relacionamento. Em outras palavras, além de treiná-los, Jesus também queria ter comunhão com eles. Ele os amava e tinha prazer em passar tempo com cada um deles. Ele chamou os 12 para que estivessem com ele, Marcos 3,14. O amor deverá ser o ponto crucial para um relacionamento de paternidade espiritual saudável. Também achei interessante notar que, embora a palavra discípulo seja usada 225 vezes nos evangelhos, Jesus a usou somente 2 vezes. Jesus preferiu usar a palavra amigos. Mais do que discípulos ou aprendizes a serem treinados, Jesus queria ter um relacionamento de amizade com os filhos espirituais que ele estava desenvolvendo. Ele sabia que é possível impressionar pessoas de certa distância, mas só é possível afetar suas vidas quando você está próximo. Edifique o relacionamento. À medida que Jesus aprofundou suas amizades com seus discípulos, ele foi um modelo prático de pai espiritual. Por 3 anos e meio, ele concentrou-se na edificação, nutrindo e preparando esses 12 para cumprir o propósito de Deus na vida deles.
Os discípulos eram seus companheiros constantes. Nos montes e no lago, nos portões do templo e no jardim de Getsêmani, ele serviu como modelo da verdadeira paternidade. Olhando para o exemplo de Jesus, depois de encontrarmos o nosso filho ou filha, precisamos edificar o nosso relacionamento. Se um pai espiritual ainda não conhece o seu filho espiritual muito bem, ele vai precisar gastar tempo com ele. Conhecer alguém requer um esforço intencional. Poderíamos começar nosso relacionamento gastando tempo juntos, fazendo algo que os dois gostam, como pescar ou fazer bolachas caseiras. Poderíamos falar acerca do nosso passado, nosso estado presente, nossas esperanças e sonhos para o futuro. Discuta expectativas. Logo no início do relacionamento, é sábio discutir as expectativas. O que cada um espera desse relacionamento? Quantas vezes eles vão se encontrar? Esse vai ser um relacionamento a longo prazo ou a curto prazo? Existem certas áreas na vida e ministério já detectadas em que o filho ou a filha precisam crescer? Com que frequência o relacionamento deve ser avaliado? Será que existem alguns segredos ou áreas escondidas que precisam ser reveladas? Seja honesto e aberto. Crie uma atmosfera de confiança e respeito. O primeiro passo para a construção de um relacionamento saudável é confiar e respeitar um ao outro. O filho precisa estar absolutamente seguro do amor do pai por ele. Deve ser criada uma atmosfera que permita que o filho seja autêntico, sem medo do julgamento da impaciência do pai. Eu ouvi alguém dizer que Deus chama os pais para formas mais elevadas de amor, um amor que não espera até que as pessoas mudem. Pais e mães espirituais devem aceitar seus filhos e filhas do jeito que elas são, enquanto os encorajam carinhosamente a crescer. A prática fala mais alto do que a teoria. Contatos espontâneos são importantes. Visto que a paternidade espiritual é mais facilmente aprendida na prática do que na teoria, a interação informal age como modelo para o reino de Deus ao mostrar como o cristianismo funciona na vida real. No seu dia a dia, Jesus serviu como modelo nos traços de caráter que precisamos imitar, como a compaixão, a sabedoria, a honestidade, a pureza e assim por diante. As pessoas que você está treinando precisam conhecer você no seu dia a dia e observar como você lida com diferentes situações da vida. Abra o seu lar para eles e deixe que observe seus relacionamentos familiares no dia a dia e como você trata de uma situação específica em que seu filho adolescente chega depois do horário combinado. Convide-os para as refeições e façam-se sentir parte da sua família. Convide-os para ajudar a construir prateleiras na sua garagem, passem tempo juntos, participem de algum jogo, façam compras juntos, comam juntos, pesquem juntos, cozinhem juntos, trabalhem juntos no jardim, vão ao evento esportivo junto. Quando vocês passam tempo juntos, situações da vida vão emergir para serem discutidas e aprendidas, à medida que almejam ser semelhantes a Cristo. Treinamento prático. O alvo da paternidade espiritual é melhorar a eficiência dos seus filhos no reino. Se você está treinando pessoas para o ministério, leve-as com você para o hospital quando você visitar um membro doente da sua célula. Participe com ela em um evento evangelístico na sua comunidade. Peça pela sua opinião nesses ministérios. O que essa pessoa faria de maneira diferente se ela fosse você? Quais são as suas observações? Como essas observações podem ser transformadas em princípios bíblicos? Esse treinamento prático permite que os filhos vejam e aprendam de primeira mão. Eles certamente cometerão erros, você pode contar com isso. Mas lembre, Deus é um Deus de segundas oportunidades. Se Jonas recebeu uma segunda oportunidade, nós também podemos recebê-la. Delegue tarefa aos filhos e filhas espirituais depois de terem visto você realizá-las. Se alguém está pronto para o batismo nas águas, não o realize sozinho. Leve seu filho junto com você para dentro da água. Então, na próxima vez em que alguém estiver pronto para ser batizado, vocês dois entram novamente na água. Só que dessa vez, o seu filho realiza o batismo e você o ajuda. E, finalmente, na terceira vez, seu filho pode ser responsável pelo batismo e levar consigo o filho espiritual dele. Você está percebendo? Inicie com coisas pequenas e, gradativamente, aumente as responsabilidades. Ao observar nossos filhos e filhas espirituais em suas situações de ministério, é importante avaliá-los e dar retorno, incluindo as áreas em que deve ocorrer crescimento e progresso.
Líderes novos precisam receber a oportunidade de liderar e cometer seus próprios erros. Ouça o seu filho ou filha espiritual contar a você acerca da nova ideia bem-sucedida que você já usou uma dúzia de vezes. Se eles falharem, ajude-os a analisar o motivo. Encoraje-os a continuar firmes. Compartilhe com eles sentimentos de medo e inadequabilidade que você sentiu muitas vezes. Seja vulnerável, isso mostra que você está interessado neles como pessoa. Finalmente, libere-os. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos e pouco antes de voltar para o céu, ele encorajou os 12 discípulos a aceitar a responsabilidade pela sua igreja. Ao dar esse passo, Jesus nos deu o exemplo, por isso também devemos liberar os nossos filhos espirituais para que eles vão e façam. Não precisamos ter medo desse passo. Nós vamos saber quando é o tempo. Lembre, o amargo da paternidade espiritual é desenvolver líderes, e um pai espiritual saberá quando os filhos estão prontos para seguir sozinhos. Eles estarão prontos a sair do ninho e voar, porque acreditamos e temos confiança neles. Como pais espirituais, nós os ajudamos a descobrir e desenvolver seus dons, e agora eles estão sendo controlados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Eles estão preparados e treinados para mentorear a próxima geração. Jesus enviou os 70 discípulos em Lucas 10 para ir fazer. Quando os discípulos retornaram, ele exclamou: "Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago." Lucas 10, 18. Jesus testemunhou o fato do seu ministério ser multiplicado 70 vezes e ter confundido a obra do inimigo. Como mencionei anteriormente, Jesus promete que vamos fazer obras maiores do que ele fez porque ele voltou para o Pai. João 14, 12. Quais são essas obras maiores? Parte da resposta é a multiplicação do ministério de Jesus por meio de cada um dos seus filhos espirituais. E ele nos chama a fazer o mesmo. Ele quer que experimentemos a alegria da multiplicação do seu ministério, a nos tornarmos pais espirituais daqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Devemos liberá-los para reproduzir. Enquanto estava no Havaí ministrando um seminário de treinamento de liderança na Igreja Bíblica da Graça em Honolulu, encontrei Norman Nakanishi. Ele tinha sido enviado por essa igreja para implantar uma nova igreja na vizinhança de Put City. Essa nova igreja havia alcançado muitos jovens com o evangelho nos últimos 2 anos, e 70 jovens tinham recebido a Cristo nas últimas semanas. Eu queria experimentar esse ministério dinâmico pessoalmente. Assim, Norma concordou em me levar para a reunião de jovens antes de levar-me ao aeroporto. Nós entramos no seu carro e fomos para a escola, local onde seria realizada a reunião. Dentro da escola, as luzes estavam apagadas, com exceção da luz do palco, e os jovens estavam cantando no fundo do coração, adorando o Senhor com seus braços estendidos para o céu. Eles estavam levando Deus a sério. Depois de um tempo de adoração, todos se assentaram e as luzes de auditório foram acesas. O pastor de jovens pegou o microfone. Cada um de vocês precisa participar de um grupo de poder. Ele cobrou do grupo de novos crentes. É um lugar em que você vai ter a oportunidade de conhecer outros jovens. Você encontrará pessoas que vão ajudá-lo quando você estiver em dificuldade ou se tiver em dúvida acerca da vida com Deus. Depois da reunião, Norma explicou a verdade que eles tinham descoberto recentemente. Estamos alcançando 225 jovens. A maioria deles vem de lares não salvos. Descobrimos que esses jovens precisam de relacionamentos. Então começamos com um grupo de poder, ou seja, as células para jovens. Também descobrimos que os jovens que estão participando desses grupos estão crescendo em Deus, enquanto os que não estão envolvidos em um desses grupos estão tendo muitas dificuldades. Com o coração de um pai espiritual, Norma revelou sua estratégia. Eu já expliquei para a igreja que eu falei ao nosso pastor de jovens que ele pode implantar uma nova igreja com esses jovens no momento em que ele achar oportuno. Eu precisava verbalizar isso, senão eu seria capaz de voltar atrás e mantê-lo aqui para me ajudar a construir essa igreja. Norma havia aprendido o valor de alcançar a próxima geração e confiar que ela se reproduzirá. Existe uma nova geração de pastores, líderes de célula e implantadores de igreja entre nós. Eles estão cheios de entusiasmo e muitas vezes não são convencionais. Embora nós, pais, nem sempre consigamos entendê-los, devemos sempre encorajá-los a ter grandes sonhos e permitir que Deus nos use para ajudá-los a realizar seus sonhos. Capacite a próxima geração. Se você é pastor ou líder cristão, deixe-me dizer algumas coisas a você. Nós precisamos comissionar ou enviar essa próxima geração para estabelecer seus próprios grupos de poder e suas próprias igrejas.
Não devemos impedi-los. Vamos habilitar esse povo jovem e então nos alegrar com eles quando se reproduzirem. Muitos da geração mais nova em nossas igrejas estão sentindo o desejo de experimentar algo novo. Eles não estão mais satisfeitos com a estrutura da igreja na qual eles viveram. Precisamos liberá-los para construir seus próprios lares e reproduzir. Há alguns anos, Rick Joyner, na Charlotte, na Carolina do Norte, contou a um grupo de pastores de nossa cidade o seguinte: os pastores às vezes não gostam de ter garanhões jovens em suas igrejas. Eles parecem causar problemas demais, mas somente garanhões jovens podem reproduzir. Resista à tentação de corrigi-los para que não possam mais se reproduzir. Um grupo de crentes entre 18 e 35 anos recentemente compartilhou comigo: nós gostamos de nossas igrejas, de nossos pastores, mas as nossas igrejas atuais não nos atraem a ponto de darmos a vida por elas. Nós lideramos células, grupos de jovens e servimos na igreja, mas não queremos fazer isso a vida toda. Deus está nos chamando para algo novo, novos estilos de igreja. Não sabemos exatamente qual será a cara dela, mas queremos a oportunidade de tentar. Não somos rebeldes. Queremos a bênção dos líderes das nossas igrejas. Nós os respeitamos e honramos, mas nós queremos construir a nossa própria casa. Há coisas que o Senhor colocou dentro de nós que desejamos ver tornar-se realidade. É bom ter um espaço na casa do nosso Pai, mas nós temos um desejo dado por Deus de construir uma nova casa. Eu compreendi completamente o coração desse povo jovem. Eu me lembro como me sentia quando tinha pouco mais de 20 anos e o Senhor me chamou para iniciar uma igreja. Um novo odre. No entanto, odres novos um dia se tornaram velhos e a minha geração de garanhões agora são pais. Nós achamos que Deus tem colocado o mesmo peso na geração mais jovem para criar novos odres, mas eles têm uma visão diferente para uma época diferente, uma geração diferente. Quando eles entram no reino, procuram a verdade nas estruturas religiosas. Eles querem relacionamentos, não programas de igreja ultrapassados. Agora que aprendemos as 3 chaves para o relacionamento de paternidade espiritual, iniciar, edificar e liberar, estamos prontos para examinar os aspectos práticos da edificação do relacionamento. No próximo capítulo, vamos dar algumas dicas a respeito de relacionamentos de paternidade espiritual saudáveis.